Nós somos a origem da depravação do mundo, nós somos a origem da queda do mundo. É... Anima aí. Parece que tá falando no velório, bicho. O pecado é a consequência. Aí tá falando do pecado, cara. Ué. O que eu falo? Não. Somos pecadores! Yeah. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Papel de Pão, Teologia Simples para uma Vida Complicada. E hoje nós vamos falar de um assunto realmente complicado. Aliás, o problema da humanidade, o problema da sua vida, o problema da minha vida, o problema do seu casamento, do seu negócio, enfim, o problema de tudo. O pecado, o pecado. A gente quer entender de maneira profunda as dimensões do pecado, afinal de contas, o que é pecado, como que isso atua em nós, como que isso impacta a sociedade, por aí vai. E hoje comigo eu tenho aqui meu amigo Jones Fernando e meu amigo Rafael Cobate, que está aqui com a gente para compartilhar um pouco das verdades de Deus sobre esse tema. Vamos lá, vamos começar então com o mais simples, né? Afinal de contas, o que é o pecado? Tem uma definição bem comum, que eu acho que essa definição a gente vai discutir e às vezes refutar ou aumentá-la, que pecado é errar o alvo. Errar E o alvo. as pessoas colocam em mente que pecado é unicamente errar um alvo dentro de um aspecto moral e ético, do sim, do não, disso é certo, isso é errado e ponto final. E talvez este seja o problema, né? As pessoas não conseguem compreender que pecado é muito mais do que simplesmente, unicamente errar o alvo. Porque o pecado diz respeito à corrupção do coração do homem. E do homem aqui do ser humano, né? Homem e mulher, todos os seres humanos estão corrompidos, totalmente depravados no pecado. Então, o pecado tem algo além do que simplesmente errar o alvo. E aí, Rafa, o que é o pecado? Aí, até trazendo uma correção que é muito interessante que o Jones colocou e expandindo isso, o errar o alvo, quando a gente trabalha teologicamente isso, não é nas suas ações individuais e cotidianas. O errar o alvo é na natureza humana. A natureza humana não cumpriu o seu propósito de obedecer o pacto em relação a Deus. Então, o alvo foi errado lá no início. Aquela velha história, você pega uma flecha, se você desvia 1 milímetro aqui na origem, lá no final você vai acertar o chão, mas o alvo você não acerta. Então, o problema está aí, está na origem, está na origem. Então, quando a gente fala de pecado, a gente está falando necessariamente da condição humana em relação a Deus, de total depravação, de total separação, de total rebeldia contra Deus. Somos inimigos de Deus. E quando falamos de pecado, estamos falando da nossa condição, muito mais do que das nossas obras. As nossas obras são consequência desta condição, e não o contrário. Não o contrário. Então, o pecado fala de quem eu sou naturalmente. O homem natural é pecador, é inimigo de Deus. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui para colocar em palavras mais simples. Nós somos criados para a glória de Deus, talvez esse seja o alvo, né? E aí nós erramos o alvo quando nós praticamos, fazemos, pensamos, andamos, desejamos fora desse objetivo, fora desse alvo, ou seja, tudo aquilo que não glorifica ao Senhor, que rompe o pacto de criação que Deus fez conosco, tudo aquilo que desonra a Deus é pecado. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu acho que está claro a definição macro. No entanto, a gente vive uma experiência interessante, porque parece-me que existem coisas que a gente faz em determinados lugares que são pecado e outros lugares não são pecado. E como é que é esse negócio, então? O pecado ele se movimenta de acordo com o tempo, de acordo com a sociedade, ou está um equívoco quando as pessoas pensam dessa forma? Vinícius, você falou que pecado tem a ver com essas atitudes. Eu vou além, o pecado não tem a ver com as atitudes, tem a ver com as pessoas. As pessoas são um problema. O homem é mau, o homem é pecador. Então, não adianta
pensar em fazer algo que agrada a Deus, você não vai agradar a Deus. Você não agrada a Deus. E essa que é a questão. O pouco de coisas boas que observamos no mundo, a gente chama isso na teologia de graça comum, da ação de Deus através de alguns homens, usando-os como ferramenta para que a sua graça seja manifesta. Mas do homem não se tem nada de bom. Essa é a ideia que a Bíblia nos traz, principalmente quando Paulo descreve isso em Romanos, né? Ele vai falar exatamente sobre que todos se perderam, todos se extraviaram, não há um justo sequer. Então, de novo, não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com quem eu sou. O pecador Legal. é o homem é pecado em si. É interessante, né? Porque o que nós estamos tentando fazer é tirar uma perspectiva puramente comportamental, né? Que o pecado é só a minha atitude de errar a lei. É exatamente isso que nós estamos confrontando. O pecado é essa corrupção do coração do homem, né? E é isso que a gente precisa ter em mente. É como uma ferrugem, né? Quando eu penso em corrupção, eu penso em ferrugem, né? Um item de ferro, de metal, enferrujado, sendo corroído, sendo corrompido. Então, o nosso coração está enferrujado, está corrompido por causa do pecado. E tudo que nós fazemos, e o pecado em essência é idolatria, é querer ser o seu próprio Deus, é querer ser igual a Deus, é o egoísmo, o orgulho. Então, tudo que nós fazemos está carregado dessa idolatria, de querer saciar o coração em nós mesmos e não em Deus. Nós podemos ter várias idolatrias, por exemplo, o dinheiro. Vou falar aqui do dinheiro. No final das contas, para que a gente quer dinheiro, né? A pessoa que é escrava, idolatra o dinheiro e quer ser rica, no final das contas, ela quer o dinheiro para quê? Para saciar o seu ego, o seu coração, para ter mais, para se sentir melhor do que os outros, para poder comprar o que quiser e por aí vai. Então, no final das contas, todas as idolatrias redundam no egoísmo, no orgulho, no pecado Isso da talvez tenha vaidade do sido coração. o erro dos fariseus, né, o Jones? Porque me parece que eles fizeram uma lista do que era e do que não era pecado, e eles seguiam aquela lista à risca, ou seja, leis que eles identificaram ou criaram, né, ou ampliaram do que Deus tinha dito, e eles diziam o seguinte: se cumpriu aqui tudo certinho, show de bola. Se falhou num desses negócios aqui, lascou. E o que a gente está tentando construir aqui é um pensamento mais profundo, ou seja, não um pensamento puramente legalista, né? Mas um negócio para você entender que o seu coração e o coração de todas as pessoas, como o Rafa colocou bem aqui, está corrompido. E talvez isso quebra um pouco daquilo que eu disse agora mesmo, porque a gente particulariza o pecado. Ou seja, tem gente que acha que se usar perfume forte demais é pecado. Tem gente que argumenta que se andar a sei lá o que é pecado. Então, a pergunta é, objetivamente, nós entendemos, o pecado é a corrupção humana, o pecado é o coração do homem corrompido, mas a Bíblia fala que nós precisamos fugir do pecado. Então, objetivamente, o que seria esse fugir do pecado? Que pecado é esse que a gente tem que fugir? Bom, primeiramente, a gente precisa entender o que é objetivamente pecado, né? Até o Jones falou bem sobre isso. A palavra de Deus, e Deus é tão gracioso que ele vem nos orientar, ele estabelece a sua lei, e a partir da sua lei nós começamos a ter ideia de como a gente pode fazer isso de forma objetiva. Mas o próprio Deus, em Cristo Jesus, demonstra o quanto isso é impossível. São 613 mandamentos que a Torá estabelece para serem obedecidos. É impossível cumprir. E aí Jesus vem e piora a situação, porque ele diz que não é só cumprir os mandamentos, mas de coração você não pode descumprir. Ele vai dizer, né, que você sentir ou desejar desejar o dolo, né, ou o mal do seu irmão, você já o matou. Se você olhar para a mulher do seu vizinho com desejos impuros, você já adulterou. Então, Jesus aprofunda ainda mais nos 613 mandamentos, tornando impossível agradar a Deus. É essa que é a questão. A lei vem acusar a gente e demonstrar nisso. Então, o que acontece? Eu sempre falo que o mais importante do Sermão do Monte, Jesus fala sobre essas coisas no Sermão do Monte, não é o sermão em si,
não é o conteúdo em si, mas quem profere o sermão. Jesus Cristo é o centro disso, Jesus Cristo é aquele que deve ser buscado, e a partir do momento que Cristo se torna o Senhor da minha vida, esses 613 mandamentos, e dentro da sua profundidade, eles são cumpridos em Cristo. E aí, agora, eu tenho esses 613 mandamentos não como acusatórios, mas como orientadores da minha vida. E é isso que vai moldar o que é certo e errado na minha vida agora. Não mais a tentativa de agradar a Deus, no sentido de ser salvo, mas no sentido de fazer a coisa correta por ser filho de Deus. Então, a lei não acusa mais. A lei agora, ela orienta, como diz Paulo lá em Gálatas, é o aio, é aquele professor que te carrega pela mão até a maturidade. Ao ponto de você chegar na situação que Ezequiel vai colocar, que a lei vai estar impressa no seu coração. Ela vai estar gravada no seu coração. E você, de forma natural, cumprirá a lei de Deus. Então, o que é interessante observar sobre a questão de o que é certo e errado, o que é pecado e não é pecado, é, primeiramente, Jesus Cristo é a solução para tudo isso. E, em segundo lugar, aí sim, no processo de santificação, o que é certo e errado dentro da lei que me orienta e não me acusa mais. No caso, a palavra de Deus seria, então, esse princípio norteador. É Exatamente. isso. Ele é acusador e norteador. Acusador para quem não tem Cristo e norteador para quem tem Cristo. Eu estou perguntando isso, Rafa, porque talvez como pastor você passe muito por essa experiência também, mas os crentes são doidos para saber o que é pecado e o que não é pecado. É os vídeos que dão views, né? Eu acho então, que a gente hoje, por exemplo, assim, no Instagram, views as perguntinhas que a gente coloca lá das pessoas para fazerem, né? Pastor, é pecado usar não sei o quê, é pecado falar não sei o quê, é pecado ir não sei aonde, é pecado fazer tatuagem, é pecado... Blá, blá. Bom, então a resposta seria, meu irmão, você não tem que estar muito preocupado com o que é e o que não é pecado, no sentido de cumprir ou não cumprir a lei, porque você não vai cumprir ela. É isso que nós estamos falando aqui desde o início. Exatamente. Você está lascado, você não vai cumprir ela. No entanto, uma vez que o evangelho passa a ser o princípio da sua vida, então você agora passa a viver para a glória de Deus. E como você vive para a glória de Deus? Aí é a palavra de Deus que te instrui. E aí eu queria ver se você concorda com essa visão, Jones. Essa palavra, ela é atemporal e ela é além de culturas. Ou seja, o que é pecado hoje foi pecado em 1200, vai ser pecado em 2500. O que é pecado no Brasil vai ser pecado na Austrália. Não tem esse negócio de pecado cultural, pecado social. Porque na cidade X é pecado, na cidade Y não é pecado. Não tem esse negócio. Porque se a palavra de Deus é a autoridade que nos norteia, que nos instrui, que nos aponta o caminho, então ela é objetivamente a resposta das nossas vidas. É isso mesmo? Com certeza. Você está corretíssimo. A gente tem que realmente tirar a nossa cultura daquilo que é o evangelho. Esse é um problema muito sério, né? Os nossos achismos. Diante de tudo isso que vocês falaram, né? Você falou objetivamente o que seria o pecado, né? Eu pensei aqui numa definição, né? Pecado é fazer algo que não é para a glória de Deus, sem a graça de Deus, ou a força, o poder da graça de Deus, e contrário ao caráter de Deus. Então, acho que esses 3 pontos definem. Fazer algo que, sem ser para a glória de Deus, sem a força de Deus, porque se não vem da graça de Deus, vem de nós mesmos. Aí é pecado. E contrário, o caráter de Deus. Só para aquela pessoa chegar e falar, então se eu faço algo para a glória de Deus, eu posso fazer o que eu quiser? Não, calma aí. Tem que ser conforme o caráter de Deus, né? E aí o caráter de Deus está expresso nas Escrituras Sagradas. E é por isso que é atemporal. Porque se é o caráter de Deus e Deus é imutável, então é atemporal. É claro que nós entendemos que os textos bíblicos eles estão dentro de um contexto e devem ser interpretados dentro do contexto autoral, dos leitores e tudo mais. Mas uma vez que você interpretou corretamente, as implicações e as aplicações, elas são para todos os tempos. E pecado é pecado em qualquer lugar, em qualquer tempo. E a gente tem que tomar cuidado com os achismos mesmo. Porque a gente culturalmente gosta disso, né? Isso aqui não pode, lá pode. Esse negócio de pode e não pode, quando as perguntas são feitas, é porque a pessoa já está afundada no pecado e quer alguém para... Ela quer a brecha. Ela quer alguém, pode fazer, pode continuar aí.
Na verdade, meu irmão... Estou falando que não é proibido, não. Então vamos nessa. Exato. Ela quer uma assinatura embaixo do pecado que ela está fazendo. O conselho que eu dou, para de pecar e para de perguntar. Vai lá, deixa de fazer o que você está fazendo. Está com peso na consciência? Para. O pior é quando está querendo usar a gente para colocar contra o pastor dele, né? Porque o pastor dele que diz que não pode, aí vem e pergunta assim, pastor fulano, pode isso? Aí ele vai para o pastor e vai falar, olha, mas o pastor fulano disse que isso pode. A gente tem que ser veaco, né? Tem gente que pergunta para a gente... Supermercado. Uma pessoa que não era da igreja, sabia que eu era pastor, veio com uma pergunta dessas, eu falei assim, olha, minha irmã, faz o seguinte, conversa com o seu pastor, deixa ele te orientar, porque eu acho que se eu falar aqui vai dar confusão. Os pastores que são midiáticos, né, que têm muitos seguidores, muitas visualizações, como as pessoas pinçam palavras dele para ir exatamente contra a gente, que é pastor local, muitas vezes. Ah, o pastor fulano disse isso, então agora eu posso fazer. O que o pastor Rafael falou não importa, porque o pastor fulano de tal tem mais visualização do que o pastor Rafael. E aí a Bíblia, que é a autoridade, regra de fé e prática, deixa esse negócio para lá. Mas vamos lá, gente, eu quero aprofundar esse tema aqui com vocês. Quais as consequências do pecado? Porque tá bom, o pecado então é transgredir a lei de Deus, é desonrar a Deus, é ir contra o caráter de Deus e beleza, show de bola, tá claro para nós. Nós estamos então, por consequência, presos no pecado, mas eu quero trabalhar justamente isso. Qual é a consequência do pecado? O que que isso causou em nós? O que que isso causou na nossa sociedade? Como que isso atuou? Né? Qual a consequência imediata para mim, como Vinícius, como indivíduo, na minha sociedade, no meu casamento, no meu trabalho, enfim? Eu posso dizer que a consequência mais presente, né, na nossa sociedade é a escravidão, né? O pecado escraviza. Você nota essa escravidão na dependência que as pessoas têm das coisas, do consumismo, do dinheiro, do prazer. É uma escravidão, né? Essa é uma das grandes consequências. E a quebra de relacionamentos mesmo, né? Nós vemos em nível social violência, guerras, brigas e por aí vai, né? E isso em todos os âmbitos, né? As pessoas pensam, dentro da igreja não tem isso, né? Parece que as igrejas é o que mais tem, é isso. Porque o pecado, ele corrompe todas as sociedades humanas, inclusive a igreja local e visível, aonde Satanás plantou o joio. E aí, Rafa? Bom, o pecado é o toque de Midas ao contrário, né? Tudo que você toca não vira ouro, vai virar coisa podre, né? É isso que é o pecado. Na verdade, tudo que está de errado no mundo é consequência disso. Eu falei domingo agora, conversei domingo agora com a minha igreja sobre a questão de geração. Como as gerações mais novas culpam as gerações mais antigas do mundo está dando tudo errado. E as gerações mais antigas culpam as mais novas por não manterem aquilo que é correto, né? Mas, na verdade, não é uma geração que vai consertar o problema do mundo. Não é a geração mais antiga que, mantendo seus padrões, vai trazer o mundo à perfeição, e nem a geração mais nova, revolucionando, que vai consertar o mundo. Porque a geração antiga e a geração nova são feitas de pessoas, são feitas de homens e mulheres pecadores. Então, o mundo não se conserta, pelo contrário, ele vai se destruir. A consequência disso são casamentos que se destroem, são situações sociais de trabalho que não se desenvolvem, são injustiças sociais, a pobreza se espalhando. Todas essas questões existem no mundo. Jesus sempre disse que iria existir pobres por toda a história. Por quê? Porque o homem está mergulhado no lamaçal de pecado. E isso não vai mudar. Isso não vai mudar. As consequências são essas. Se o homem quer cair... Obrigado, celular. Se o homem é caído, o mundo é caído também. O mundo também está condenado. Rafa, isso que você falou foi tão interessante. Recentemente eu estava conversando sobre isso com um jovem e eu falei assim para ele, você gosta de chuchu? E aí ele me falou assim, não gosto de chuchu. Aí ele falou assim, seus pais gostam? Ah, minha mãe adora.
Aí eu falei, por que você acha que você não gosta de chuchu? E por que você acha que sua mãe gosta de chuchu? Aí ele ficou assim, eu falei, por causa do pecado. Ele ficou assim, eu falei, imagina só, você acha que Deus que criou o chuchu, ele criou o chuchu gostoso ou ruim? Ora, a Bíblia diz que tudo que ele criou é perfeito, então certamente o chuchu... Eu também não gosto de chuchu, só para ficar claro. Então, certamente, Coitado do chuchu. tudo que ele criou era perfeito. Então, o chuchu certamente tem um sabor delicioso, extraordinário, que foi corrompido pelo pecado. Sim. Agora, veja bem, não foi só o chuchu que foi corrompido pelo pecado. O meu paladar também foi corrompido pelo pecado. O meu paladar também. E é por isso que eu não gosto, o outro gosta, por isso que a gente tem gostos diferentes de sabores de comida ou de bebida ou coisa nesse sentido, porque ele foi corrompido de forma diferente, distorcida de forma diferente, né? Eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa entender aqui. Todos nós somos distorcidos pelo pecado. No entanto, esse pecado se manifesta em nós com mais intensidade ou com menos intensidade, de forma diferente, talvez de forma mais individualizada. E aí a gente quebra um outro mito, Rafa, me parece muito importante, que é o mito da perfeição. Eu Exato. vejo muitas pessoas frustradas. Meu emprego não é bom demais, meu casamento não é bom demais, a cidade que eu moro não é boa demais, o governante que eu tenho não é bom demais. Uai, meu irmão, é isso aí. Se você compreende o Evangelho, se você compreende a verdade de Deus, essa é a realidade. Não existe casamento perfeito, não existe trabalho perfeito, não existe sociedade perfeita, não existe governante perfeito. Nós estamos num contexto de mundo caído e é por isso que nós estamos aguardando o retorno de Cristo Jesus, porque Ele é a nossa verdadeira esperança de salvação. E aí, Rafa, eu acho que se a gente compreendesse essa dimensão do pecado, de como o pecado afetou tudo e de como nada mais é perfeito, então a gente não ficaria mais tão frustrado com as realidades ou com os desastres ou com as notícias ruins que tem no mundo. Talvez casais aceitariam melhor o seu cônjuge sabendo que ele é um pecador, sabendo que ele vai ter defeitos. Mas a gente sempre está projetando a perfeição no outro e esquecendo que nós mesmos somos imperfeitos. A perfeição precisa estar em Cristo, é Ele que é a liga, Ele que dá esse fio condutor. Nós somos a resistência ao mal por conta da perfeição de Cristo e não da nossa perfeição. Nós precisamos resistir ao mal, nós temos condição de impedir o apodrecimento desse mundo, pelo menos o apodrecimento rápido desse mundo, mas por causa de Cristo, não porque eu tenho condição de chegar à perfeição. E a gente fica com esse ideal na cabeça, como você colocou muito bem, e é uma guerra que a gente não vai vencer. E a pior de tudo, é uma guerra que já foi vencida em Cristo. E a gente está querendo lutar a batalha de Cristo. Legal. E aí, Jones? Eu estou escutando vocês aqui, eu estou pensando umas coisas assim. Pensa aí se vocês concordam comigo, né? Minhas heresias particulares. Vai lá, aqui é o lugar da gente fazer heresia, vai lá. Porque vocês estão falando desse mundo decaído, né? Que esse mundo, de fato, não é o lugar do perfeito. O perfeito vai ser o mundo vindouro. Eu posso dizer que esse mundo, então, ele já está debaixo de condenação. Não é a condenação final, portanto, não é o inferno. Mas é 1% do que seria o inferno. Porque assim que o homem pecou, houve a maldição do pecado. Exato. Então, nós vivemos no mundo condenado. E no mundo condenado que vai ser efetivamente condenado, ou 100% condenado, quando Jesus voltar com fogo, né? Que é a restauração de todas as coisas. E por causa disso, sempre há aquele vazio no nosso coração, que é uma consequência do pecado, de querer algo melhor. De querer algo melhor no casamento, de querer algo melhor na igreja, de querer algo melhor na cidade, de querer algo melhor em qualquer lugar, né? Então, essa ideia de entendermos que esse mundo é condenado nos ajuda a compreender as consequências do pecado. É o que está em Gênesis 3, né? Porque o que foi aquilo? Não foi uma sentença de Deus? Sim. Dando as consequências do pecado para cada um de nós? Da sociedade, da criação, da serpente. E ali é importante, Vinícius, lembrar dessa passagem, porque ali Deus não acrescenta nada novo. O jugo ali se torna a própria consequência do pecado. Se a gente observar, ele fala da multiplicação das dores da mulher,
e não do acréscimo de dor, ou pelo menos da imposição da dor. Então, a mulher já sentia dor no parto, ou ela já sentiria dor no parto, só que isso seria agora realizado, esse parto seria realizado no mundo caído, onde ela estaria susceptível a infecções, à morte, ela estaria susceptível a imperfeições físicas que ela não teria. Então, as dores seriam multiplicadas. Em relação ao homem, é a mesma coisa. O homem continuaria trabalhando, só que agora ele vai trabalhar no mundo de cardos e abrolhos, no mundo onde tem seca, no mundo que não é perfeito. As Então, estações já não são mais perfeitas, né? A chuva já não cai do jeito certo, a terra já não está mais produzindo sempre. os Então, ou seja, castigos não são impostos, é uma tudo, né? consequência. Desculpa. E essa é a explicação dos desastres naturais também, que tanta gente sai culpando aí, tentando fazer adivinhações, mas a gente está num mundo desarmonioso, né? Eu costumo brincar. Quando Deus criou, não tinha placa tectônica, não tinha nada se chocando, não tinha movimento sendo gerado. A Terra estava em completa harmonia, numa completa desenvolvimento harmônico, né? A natureza estava em completa harmonia. Não tinha excesso de calor, não tinha excesso de frio, não tinha estações desajustadas. Era um lugar perfeito, mas aí o pecado veio e bagunçou o coreto. Interessante que não apenas a questão natural, mas também os próprios seres humanos, né, nessa desarmonia, eles geram problemas em outros seres humanos. Eu costumo dizer que a gente vive em um mundo de causa e efeito, fechado ordinariamente, mas extraordinariamente não fechado, né? Porque quando Deus intervém extraordinariamente, o mundo não é fechado em causa e efeito, mas sem a intervenção de Deus é fechado. E aí a minha ação, a consequência da minha ação prejudica o outro. Por exemplo, quando nós falamos lá de Brumadinho, né? Eu estou lembrando aqui do exemplo de Brumadinho, porque é um exemplo bem interessante para explicar isso. Uhum. As pessoas perguntam, por que aconteceu aquilo? As pessoas que morreram, né? Falando aqui com bastante zelo, né? Pelas famílias enlutadas, mas as pessoas perguntam, é culpa delas? Normalmente a gente responde, não é culpa delas. Mas sem dúvida alguma é culpa do pecado. E eu posso também dizer que é culpa do pecado particular do engenheiro infeliz que deu aval a um negócio que não deveria dar aval, de acionistas que querem lucro acima de fiscalização do ser humano. Que aceitou suborno para dar licença. Exato. O pecado desses camaradas prejudicou cidades inteiras. Por quê? Porque, infelizmente, vivemos nesse mundo de causa e efeito. Não são catástrofes. Não são catástrofes que matam milhares de pessoas. Não são vírus que matam milhares de pessoas. O que mata milhares de pessoas é o pecado, é a corrupção. Exatamente. Legal. Bom, então tá. Então a gente já entendeu o que é o pecado, as consequências, a dimensão social do pecado. Agora, como que a gente lida com ele, então? Como que a gente enfrenta o pecado? Porque as pessoas, por exemplo, eu ouço muito o seguinte discurso, Jones. Olha só se você já ouviu esse discurso. Alguém diz assim, eu gostaria de me relacionar com Deus, eu preciso de Deus, mas tem algumas coisas que eu preciso deixar antes para depois ir procurar o Senhor. A pergunta é isso mesmo? A pessoa tem que abandonar o pecado para depois procurar a Deus? É assim? Essa é a maneira correta de lidar com o pecado? Se ela conseguir abandonar todos, é desse jeito mesmo. Aí ela pode entrar para o céu direto. Agora, se ela não conseguir abandonar tudo, né? Aí precisa de Cristo. Né? E aí, como que lida com o pecado? Né? Tem dois passos. Primeiramente, a gente tem que lidar com a culpa. Esse foi o primeiro passo que Jesus fez, lidar com o problema da culpa. É interessante porque tem outras linhas de terapias, né? Vamos falar de terapia, que lida com culpa, né? E aí as pessoas vão culpadas para essas linhas de terapia e as pessoas normalmente falam o seguinte, não, isso não é errado não existe culpa não, todo mundo faz, não é verdade? Nós cristãos não fazemos, né? Isso é a sociedade, isso é o jeito que você foi. Nós não, nós entendemos que existe pecado, somos responsáveis pelos nossos atos e tudo mais. Então, como lidar com a culpa? Porque se entendemos que existe pecado e somos responsáveis pelo nosso pecado, a culpa nos consome. Então, nós precisamos expiar a culpa, jogar a culpa em alguém, né? E aí a gente coloca a culpa em Cristo, porque Cristo é o nosso substituto.
E a Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que aqueles que estão em Cristo Jesus não serão condenados. Essa é a ideia dos justificados. Quando você lê na Bíblia justificados, é o oposto de ser condenado. Ali está lidando com a culpa. E para lidar com a culpa, é necessário o reconhecimento que você é pecador, por meio do arrependimento. Depois que você lidou com a culpa, e você entendeu que Cristo é suficiente através da fé para te livrar da culpa, aí o Espírito de Deus vai lidar com a corrupção. Então, primeiro a culpa, depois a corrupção. O problema desse discurso, Vinícius, é que a pessoa quer lidar primeiro com a corrupção e depois com a culpa. E talvez seja uma desculpa, né? Porque, uma desculpa, assim, o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, eu acho que vocês concordam comigo, e quem está ouvindo a gente também, meu irmão, você não vai conseguir lidar com o pecado através da sua performance, através da sua força, através de você mesmo. E é isso que o Jones acabou de colocar muito bem aqui. Então, o que a gente faz é justamente colocar essa culpa em outro. Olha que coisa, parece até errado falar isso, né? Mas é isso mesmo, Jesus assume a nossa pena. Jesus assume os nossos erros. Jesus, ele é condenado em nosso lugar. Então, a gente simplesmente é absolvido porque alguém assumiu do nosso lugar. E é isso que nós precisamos fazer no processo de arrependimento e fé, como o Jones bem colocou aqui. E aí, Rafa, continua aí para nós. Como é que a gente lida com o pecado? Você acabou de definir pecado de novo. Pecado é acreditar na sua performance. É exatamente isso. Você não tem condição de redimir o seu pecado, de alcançar a redenção, de alcançar os seus sonhos. Esqueça. Arrependimento é exatamente o reconhecimento que você é miserável. Então é isso. De novo, o Jones colocou muito bem. Resolva o problema da culpa. Se entregue. Se ajoelhe. Perdoe, Senhor. Eu sou miserável. E deixa Deus te santificar pela fé. Justificar pela fé. A salvação não é para os justos, mas para os justificados. Porque não há um justo sequer. É essa a diferenciação que Paulo faz. Então, de novo, você não tem condições de agradar a Deus, mas Cristo tem. Se agarra a Ele. É isso. É isso, se agarra a Ele, se agarra a Ele. Isso é fantástico, ou seja, eu não lido com o pecado com as minhas forças, eu lido com o pecado me aproximando de Deus, me relacionando com Deus, tendo intimidade com Deus, né? Eu acho que a gente perde muito, porque eu penso, eu não sei se é a experiência de vocês, mas eu vejo pessoas tentando consertar a própria vida, ou tentando consertar o próprio casamento, ou tentando consertar outros níveis de relacionamento. Para de tentar. E quando eu fico assim, desesperado para essas pessoas dizendo, meu irmão, você não entendeu nada, você não entendeu nada. Você está corrompido pelo pecado. Qualquer iniciativa sua é uma iniciativa corrompida pelo pecado. Isso só muda, os seus gestos só mudam, a sua atitude só muda. Você só é mais amoroso, você só é mais amigo, você só é mais perdoador se você se aproxima de Jesus. E é um processo orgânico, vocês concordam com isso? Ou seja, me parece que quanto mais próximo de Jesus eu estou, mais afastado do pecado eu me encontro. Então, naturalmente, as minhas ações, as minhas atitudes, o meu pensar, o meu desejar é mais no alvo, para voltar à referência que a gente fez no início, né? Ela está mais no alvo de glorificar a Deus, não porque eu sou bom, não porque eu sou fera, mas é porque eu estou próximo de Jesus. Agora, se eu estou longe de Jesus, então não adianta. Aí se você continuar olhando para o seu pecado como centro da sua vida, você está olhando para o seu umbigo. Eu brinquei aqui, pare de tentar, porque você não vai resolver seus problemas. Olha para Cristo e cumpre aquilo que Cristo quer que você cumpra. Seja escravo de Cristo, porque o dia que você for escravo de Cristo, você se libertou do pecado. É natural. Você falou, Vinícius, é natural. Uhum. A ideia aqui é que o pecado vai deixar de te definir, né? O que te define não é o pecado. Normalmente a gente fala assim, eu sou alcoólatra, eu sou mentiroso, eu sou fofoqueiro e por aí vai, né? Então o pecado vai definindo, né? Se você está em Cristo, quem te define não é o seu pecado, é Cristo, né? Cristo, ele é o Senhor da sua vida.
Eu gosto, vamos tinkelizar aqui a nossa conversa, vamos colocar o Tim Keller. Eu gosto de uma citação do Tim Keller que é assim, ó, a cruz de Cristo nos mostra o quão pecadores somos porque Cristo teve que morrer. É bem interessante isso, porque se Cristo teve que morrer por mim, e o preço é o sangue do Criador dos céus e da terra, então o pecado é uma coisa muito cara para ser paga. Porque não foi uma estrela, não foi um sol, não foi outro mero ser humano, não foi um animal, foi o Criador, o Senhor. Preço caro. Então eu sou muito pecador. E isso me humilha, quebra o orgulho, traz arrependimento. Mas do outro lado, ninguém obrigou a Cristo. O Tim Keller continua. Então a cruz nos mostra o quão pecadores somos, mas ao mesmo tempo o quão amados e aceitos somos. Porque quem obrigou a Cristo? Ele voluntariamente se deu. Ele não precisava de nós, mas ele morreu numa cruz. Ele quis fazer isso em nosso lugar. Então, se por um lado eu me arrependo, quebro o orgulho, por outro eu não fico frustrado com mimimi, né? Com os mimizentos. Ah, Deus não me ama, eu não valho nada. Será que eu sou salvo? Não. Deus nos ama, ele mostrou isso, né? Isso tem que me dar confiança, ousadia, né? Então, se eu estou andando frustrado, andando com vitimização, com autopiedade, eu preciso mais de fé, né? Se eu estou orgulhoso, achando melhor do que as outras pessoas, né? Aí eu preciso de arrependimento, quebrar o orgulho. Deus não é politicamente correto. E aí volta naquele papo, né, que a gente conversou, e aqui já finalizando já a nossa conversa, na definição de pecado, eu percebi que vocês tiveram muito cuidado e não definir o pecado numa perspectiva legalista, mas numa perspectiva de relacionamento, né? Então, o problema do pecado é que nós não nos relacionamos com Deus. Exatamente. E aí, como que eu lido com isso? Me relacionando com Deus. Então, assim, é simplesmente ir na direção de Deus, né? Ir na direção de Deus. Só para finalizar uma frase, quem quer se justificar para se relacionar com Deus está fazendo exatamente o caminho contrário. Não vai encontrar nunca Deus, está andando para o lado contrário. Então se relacione, você vai ser justificado. E aí, talvez um último destaque que eu queria fazer aqui, Rafa, é o fato de como a graça traz leveza sobre a culpa do pecado. Porque eu acho que é outra coisa que as pessoas sofrem muito. Tem pessoas que ficam eternamente culpadas, ou seja, parece que a morte e ressurreição de Cristo não foi efetivada no coração daquele indivíduo. E eu acho que isso acontece pela mesma razão, ou seja, ele quer se purgar, né? Ele quer se perdoar, ele quer se... E aí o problema continua sendo a auto-performance do mesmo jeito, né? Então a gente tem que falar, eu sou completamente incompetente mesmo para resolver esse problema. Eu preciso de outro para resolver esse problema por mim. Eu falo que nesse sentimento da culpa, né, que vem junto com a frustração, falta fé, né? A pessoa precisa crer mesmo que Jesus é único e suficiente Salvador e que não precisa nada além dele, né? Eu posso dizer aqui, voltando lá na origem, que pecado também é incredulidade. Por quê? Porque pecado foi a descrença na palavra de Deus. Porque Deus disse, não coma desse fruto, do chuchu, do bem e do mal. E aí Adão e Eva foi e comeu, não crendo na palavra de Deus, creu na palavra da serpente. É por isso que o chuchu ficou muito ruim. E com essa cara assim meio feia, sabe? Então é descrença. E nós precisamos crer. Crer em quê? Na palavra de Deus, em Cristo. Legal, legal. Gente, então, uma última palavra. Rafa, o que você gostaria de dizer para nós aí sobre esse tema pecado? O que você queria que ficasse na mente das pessoas? Arrependimento e fé são os frutos do Espírito. Toda a palavra de Cristo está resumida nessas duas palavras. Arrependam-se e creiam. Então é isso. Eu vou só repetir o que João Batista falou, o que Cristo falou. Arrependam-se e creiam. Legal, legal. E aí, Jones? Última palavra, o fruto do conhecimento do bem e do mal era o piqui. Quando mordeu, entrou um espinho, aí ele xingou, aí entrou o pecado no mundo.
Não, brincadeira. Quando o pecado termina? O pecado só vai terminar quando Cristo retornar e condenar definitivamente todo o pecado. Isso se chama juízo final. Aqueles que Cristo morreu no lugar deles, foi condenado no lugar deles, que receberam esse presente pela fé, não passarão pelo juízo final. Os demais irão se lamentar, porque serão julgados. Só lá que o pecado vai terminar. Até lá, estamos vivendo nesse mundo debaixo de condenação. Legal. Eu queria terminar dizendo para você a seguinte frase: o pecado nunca é solução para o pecado. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho visto pessoas tentando resolver os seus problemas justamente praticando outro pecado, né? Um exemplo comum, por exemplo, é um casal que está passando por dificuldade e fala assim: eu vou me separar. O pecado nunca é solução do pecado. A solução do pecado é Cristo, o Evangelho de Cristo, e viver esse Evangelho com verdadeira sinceridade. Então, agarre-se a Cristo, viva Cristo e vença o pecado em Cristo. Pessoal, foi bom demais. Espero que tenha sido um tempo esclarecedor para você. Até o nosso próximo encontro. Papel de Pão, teologia simples para uma vida complicada. Valeu!